Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube do GEAFA, que é o Grupo em Ação Francisco de Assis. Meu nome é Marinês Carmona e eu sou uma das colaboradoras do Grupo GEAFA. Todas as segundas e quintas-feiras, às 20h30, nós estamos aqui nesse canal com o Evangelho. Nós trazemos temas para abordar, discutir aqui e para que a gente possa repensar em algumas condutas. Todos os dias, às 21 horas, nosso grupo faz uma meditação de 5 a 10 minutos em prol da humanidade, no nosso planeta. E recebemos também os pedidos de quem necessita algum tipo de vibração, ajuda para a saúde emocional, física. Então, se você tiver essa necessidade, você pode usar um dos nossos canais. Nós temos o Instagram, nós temos aqui mesmo no YouTube, o nosso e-mail é contato.geafa@gmail.com. Tá bom? Então é isso. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma parte que nós estamos sempre tocando nesse assunto, né? Que é o nosso autoconhecimento, o nosso trabalho com cada um, para que nós sejamos melhor a cada dia, que nós possamos, através desse autoconhecimento, ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida mais equilibrada, emocionalmente, fisicamente também, né? Porque a partir desses assuntos que nós temos abordado, a gente percebe o seguinte: tudo o que nos traz um desequilíbrio, seja físico, emocional, mental, ele tem a sua fonte lá na nossa mente, né? E nosso espírito, ele tem uma mente superior, e a partir de lá é que nós vamos trazendo as questões que nós precisamos trabalhar num burilamento, numa lapidação, né? Eu gosto de brincar, eu falo assim que nós somos que nem cebola, né? A gente começa tirando aquelas cascas mais grossas, mais fáceis, né? E a gente vai aprofundando até chegar à nossa essência, que é mais pura, né? Então é esse trabalho que a gente vai realizando através das leituras, através de livros, que também podem ser até livros de autoajuda, tudo aquilo que nos faz pensar a respeito de nós mesmos, das nossas condutas, das nossas emoções, de como nós construímos a nossa forma de pensar, tudo isso ajuda para que nós sejamos melhores a cada dia. Então, ao longo da história da humanidade, nós temos vivenciado formas de pensar, conhecimentos que nos trazem um pouco mais essa capacidade de lidar conosco. Se a gente for olhar, a própria psicologia é uma coisa muito recente, não é? Nós tínhamos um aspecto muito mais filosófico de pensar a respeito do ser humano, e a psicologia surge, né, faz muito pouco tempo, esse estudo acerca das emoções, das estruturas, né, egóica que nós temos. E aos poucos nós vamos melhorando as nossas atitudes com esses conhecimentos. Então, se a gente pensar, muitas vezes as pessoas chegam a falar assim: eu não sei, tem hora que eu começo a pensar para fazer as minhas escolhas mais adequadas, e aí começo a ficar sem saber mais, vou ficando numa ansiedade, não sei mais como que eu construo esse pensamento, eu já não sei se realmente aquilo que eu estou vendo é melhor ou não. Então eu gosto sempre de falar para as pessoas o seguinte, né? Eu já até falei sobre isso. Nós temos o ego
que nos faz com que a gente busque escolhas muito individuais, muito, né, para si. E ao longo do tempo, quando a gente vai aprendendo a nos conhecermos mais, a lidarmos com essa individualidade, nós vamos conseguindo alcançar um pouco mais do próprio conteúdo que nós temos espiritualmente para fazer as escolhas mais adequadas e dentro daquilo que realmente a gente veio realizar aqui nessa vida. O que chama atenção é que, infelizmente, a gente ainda é movido muito por interpretações acerca da realidade que a gente vive, né? A gente não consegue muito se ater aos fatos das coisas e nós ficamos muito na interpretação que tem a ver com a minha estrutura de pensamento, com as minhas crenças, com as minhas verdades. E quanto mais rígida as minhas crenças, quanto mais dogmáticas, quanto mais inflexíveis elas são, mais eu uso não a razão, mas a interpretação que eu faço das situações. Existem alguns conhecimentos, como a programação neurolinguística, né, que também se soma a toda a área da psicologia, que nos mostra o seguinte, que nós usamos as nossas crenças como se fossem mapas, né? Só que assim, ao invés do mapa nos orientar, né, o caminho que a gente deve tomar nas escolhas, nas emoções, em como lidar com as situações, a gente assume esse mapa como sendo verdadeiro, como se aquilo fosse a realidade, né? E esse mapa, na verdade, ele é formado por inúmeras coisas, né? Ele é formado pela família a qual pertencemos, ele é formado pelos adultos que fizeram parte da nossa vida enquanto crianças. Nós, enquanto crianças, até os 7 anos, nós recebemos esse pequeno molde, né, se assim a gente pode dizer, da nossa mente e acabamos reconhecendo isso como rígido e verdadeiro e muitas vezes a gente não se questiona a respeito deles. E tem muita coisa que a gente pode fazer a partir dessa programação neurolinguística, como a gente usa aquilo que a gente fala, as afirmações que a gente faz, como a gente fala com o outro, né? A gente pode tratar um pouco melhor a própria questão da empatia, para que a gente possa se relacionar de uma forma melhor, que a gente possa alterar toda a nossa estrutura de comunicação e principalmente do pensamento. Nós estamos vivendo um momento agora dessa pandemia que é um marco para a humanidade, porque ela está acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo. Ela está convidando todas as pessoas a pensarem mais nos seus comportamentos, na sua forma de lidar com o outro, na sua própria responsabilidade em função do seu entorno, não só da sua estrutura mais direta que a família, mas o seu entorno. E muitas coisas vão surgindo e conforme o ser humano vai mudando a sua estrutura mental, a sua estrutura de pensamento, nós vamos alterando a vida em sociedade, não é verdade? Então hoje nós estamos aí com um momento onde nós estamos vendo um pouco mais o outro. Muitas pessoas estão buscando a solidariedade, a caridade,
a ajuda, não só material, não só física, mas muito emocional, muito o apoio. Então, muitos profissionais, né, que trabalham com meditação, relaxamento, psicologia, têm utilizado as mídias para levar essa ajuda, porque também, do outro lado, muitas pessoas estão muito ansiosas, com muito medo, né? Medo do seu dia a dia, medo do seu futuro. Então essas ajudas estão chegando. E eu tenho lido bastante e gostei muito de um trabalho realizado por algumas psicólogas que fala sobre a educação positiva, toda essa parte da educação não violenta. E acaba sendo discutido muito a questão que nós somos uma sociedade extremamente violenta, porque nós agimos praticamente no impulso do medo, né? Como a gente tem medo, a gente funciona tal qual um animal, né? Que acaba atacando, que acaba revidando qualquer ação do outro por puro medo, sem pensar a respeito daquilo que está acontecendo. A gente falou um pouco sobre isso também, né? Que nós vínhamos num processo, a gente tem muita coisa dentro do espiritismo que fala sobre ação e reação, e a gente fala que hoje, nesse instante, nós estamos muito mais necessitando de viver a ação e não a reação imediata, mas a ação com uma consciência, né? Uma ação com responsabilidade do que nós estamos gerando a partir dessa ação. Então, nessa educação positiva, nessa educação não violenta, é muito interessante porque eles dizem o seguinte, que o mundo mudou e está mudando muito agora, né? Não bastam apenas os conhecimentos externos. O autoconhecimento se mostra cada vez mais importante e necessário. O foco da educação não violenta não é a obediência, mas o desenvolvimento da responsabilidade, né? Então ele mostra que o autoritarismo ele é emocionalmente insustentável e ele acaba induzindo a mentira e a desconexão. Por que isso? Porque nós vivemos de uma forma violenta e nós queremos que o outro obedeça à nossa vontade. A gente não se trabalha no sentido de se conhecer e também de abrir essa mente para outras formas de vida, né? Então daí vem o preconceito, né? Vem as dificuldades nos relacionamentos, porque a gente não sabe ouvir o que o outro está dizendo, muitas vezes a gente não para nem para ouvir, né? A gente já quer emitir a nossa forma de ver e, se possível, fazer com que ela seja aceita. Então, na educação não violenta, na educação positiva, ele permeia muitas coisas que é a construção da nossa comunicação, que a gente muitas vezes a gente não possibilita que o outro possa mostrar que a vontade dele é diferente da nossa e nem por isso é uma vontade ruim. E a gente faz isso demais com as crianças, né? Porque a gente acaba não respeitando o universo das crianças e a gente acaba impondo a nossa vontade e muitas vezes a gente despreza não só a vontade, mas o próprio sentimento que as crianças têm. Elas são seres, né? Elas têm uma individualidade.
E o que acaba acontecendo é que, ao invés da gente fomentar uma educação que leve essas crianças à responsabilidade como seres, a gente acaba tolhendo essa capacidade de desenvolvimento, até porque nós precisamos ainda trabalhar em nós mesmos tudo isso. Num dos livros do André Luiz, O Mundo Maior, existe uma parte onde ele trabalha com a casa mental. E nessa parte que o André Luiz ainda está sendo instruído, né, pelo mestre chamado Calderaro, ele é convidado a prestar o auxílio a uma pessoa que se encontra obsediada, e aí o Calderaro pede a ele para que ele preste atenção no mental dessa pessoa. E aí, na observação, ele vai vendo que a estrutura mental daquele que está obsediado é a mesma do obsessor. Todos os pontos na mente mostram a mesma característica. E aí o Calderaro começa a explicar para ele como funciona o nosso cérebro, né? Hoje a gente tem aí na neurociência uma definição muito semelhante ao que o André Luiz coloca isso lá atrás, hein? Que essas psicografias são antigas, né? Que é um livro de psicografia do Chico Xavier. Mas, a grosso modo, ele mostra o seguinte, que nós temos 3 partes no cérebro, né? Uma que é a nossa parte que está ligada muito a essa estrutura física, né? Essa estrutura muito instintiva, muito mais animalesca, que nós ainda, hoje, nós todos, nós utilizamos por demais. Nós temos uma outra área do cérebro, que é onde a gente trabalha essa área da consciência nossa, né? Mas ainda ela é muito ligada ao que nós temos aqui, né? Do nosso dia a dia. Quando a gente sai um pouco da área mais instintiva e começa a usar um pouco mais a razão. Mas nós temos uma parte ainda do cérebro que nós começamos a desenvolver, né? E quando a gente fala em planeta de expiação, nessa passagem para o planeta de regeneração, a gente fala sobre a mudança vibratória, e essa mudança vibratória está extremamente ligada à utilização desta parcela do cérebro, que é nós utilizarmos muito mais a nossa consciência com valores, com o nosso lado mais de virtudes, né? De forma mais equilibrada. E a gente só pode fazer isso, primeiro, quando a gente já descortinou as nossas, vamos dizer, o nosso lado sombra, né? A nossa parte emocional, que ainda teima em trilhar o caminho mais como se nós fôssemos vítimas, estivéssemos sofrendo por culpa do outro, né? Enquanto nós teimamos a não entender que tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. Tudo que nos acontece é devido às nossas escolhas. Nós estamos escolhendo. Então a gente está escolhendo errado. Nós estamos olhando para a nossa realidade de forma errada. Nós precisamos crescer, parar de ser infantis, né? Infantis no sentido de não tomar a responsabilidade pelas coisas da forma que elas são. Então, quando eu olho para uma situação e acho que o outro é
é o culpado, ou que o outro não está me ouvindo, ou que o outro não está realizando aquilo que eu quero, nesse momento eu esqueço que eu sou adulto, que eu sou responsável pela comunicação que eu faço e eu preciso aprender a me colocar a minha individualidade, as minhas necessidades de forma clara e sem ser violento. Eu só preciso comunicar essas coisas. E o André Luiz, nesse livro do Mundo Maior e nesse capítulo especial da mente, ele vai dizendo o seguinte: para que a gente possa mudar e crescer, nós precisamos estar atentos, né? A gente precisa exercer o nosso processo de vontade de ser melhor, de buscar formas de cada dia ser melhor, né? E buscar a forma de trabalhar nesse mundo com mais equilíbrio, com mais propriedade. Então, quando a gente olha todas as questões do aprendizado nesse lado da educação positiva, da educação não violenta, de tratar essas questões, né, para que nós possamos melhorar os nossos lados, nossas partes de virtude, né, trabalhar nossa empatia, trabalhar as questões de sermos mais fraternais, para buscarmos a igualdade, né, o respeito, as escolhas de cada um, até a própria escolha de quando a pessoa não quer mudar, ela não quer crescer, é uma escolha dela, né? Nós temos que respeitar o momento evolutivo de cada um, né? Por isso que hoje, nesse planeta que ainda nós temos toda uma grande mistura entre os seres que ficarão atrelados ao mundo de expiação e já vivenciando também esse início de mundo de regeneração, nós precisamos respeitar essas escolhas, né? Porque muitas vezes a pessoa ela ainda precisa de um processo maior para crescer e evoluir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos concentrar no nosso melhor, todos os dias, a cada situação, em cada situação. Então, quando a situação externa está mais complicado, as relações estão mais difíceis, esse momento é o nosso grande teste, né? É onde a gente vai olhar internamente, entender como aquela situação, aquele relacionamento nos desequilibra e por que ele nos desequilibra e buscar o como se reestruturar e se tornar um ser mais equilibrado, um ser de bem com a vida, um ser mais positivo. É isso.